Ei, gente, vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo com o doutor Sérgio Abranches, politólogo, escritor. Ei, doutora Magda, vamos de novo aí com a senhora. Que coisa boa. Sérgio Abranches hoje vai falar com a gente sobre a democracia nos Estados Unidos. Segundo ele, a luta pela democracia continua. Vamos esperar que ele entre. Vou convidar para participar. Ah, finalmente. Hein? Estou aqui há 2 horas e meia, partida. Mentiroso. Inclusive, Quer dizer, tô com um problema sério na boca, que tá virando jacaré, meus 70 dentes, entendeu? Depois é, da vacina de hoje. que está ficando mentiroso feito o jacaré da história. Por quê? Pergunta pro povo aí. Doutora Magda, que hora que a senhora entrou? Tiago Olha aqui, Lacerda, que hora que vocês entrou? Até a sua família Branches aí tem 2 dias que tá esperando. 14 horas você disse assim, estou no ar. É. Mas eu já estava desde 58, eu não combinamos de entrar 58, Sérgio Branco. Mentira, não combinamos, não. Ah, meu Deus! Como? Não combinamos, uai. Ai. Porque eu já vi várias reações à vacina Ah. da AstraZeneca. Confusão mental a primeira vez. Aí, ó, a Andréa Pachá está esperando desde sábado. Boa, André. Eu também. Ô, Sérgio, eu vacinei hoje, fui lá, aí eu estava num posto de saúde ali perto da Santo Antônio, aí lá na fila, aí passou uma moça, gritou assim, a Fafiche está vazia! Eu piniquei para a Fafiche, imagina, vou deixar de vacinar onde eu voto, ou Claro. seja, é um prenúncio de que em outubro de 82, de 22, é ali mesmo que eu vou contribuir para esse país mudar, né? Então, para mim foi muito significativo. Eu falei assim, é só uma vacina. Aí fui e vacinei. Aí na hora que a moça olhou para mim, depois de vacinar, falou assim, coloca um gelinho se doeu. Sai chorando. Na hora que ela falou, coloca um gelinho, eu falei, eu não aguento. Aí chorei, fui chorando. Que Dói mico. dizem que a AstraZeneca dói mais do que as outras, né?
E, Isso aí não é nada, essa conversa, uma picadinha de nada. não, a injeção é bobagem, É, mas depois fica não, eu só deixei o ouvindo. braço lá, não tive condição de tirar o braço do lugar, o braço ficou lá e eu vim andando. Ei, Sérgio, então vamos lá. Hoje o assunto Vamos lá. é Estados Unidos, né? A luta da democracia dos Estados Unidos continua, é seu tema. Pois é curioso, porque, por exemplo, nas eleições regionais da Alemanha, o partido da Angela Merkel, que é um partido conservador democrático, bateu a extrema-direita, né? E, a- já tinha perdido tinha perdido uma vez, não, tinha tentado fazer uma coalizão numa outra época com esse partido, né? Que deu uma crise, que acabou caindo a presidente do partido, a líder do partido. É, e aí, quer dizer, na América, o autoritarismo segue forte, né? Quer dizer, no Peru agora, por exemplo, a disputa é entre dois candidatos que não têm compromisso democrático, um pela esquerda, o outro pela direita. Mas e é engraçado, porque tem gente da esquerda dizendo que o da esquerda é democrático e o Mário Vargas Llosa dizendo que a Fujimori virou democrata. Eu vi. Aquele negócio, a direita defende a direita, a esquerda defende a esquerda, o país está Ele, ultra polarizado. ele perdeu para ele, né? Pois é, ele perdeu para ele. O país está ultra polarizado, impressionante. É, o voto vai ser decidido assim no photochart ah, é possível que isso aí dê problema no final, né? Por conta uma diferença muito pequena de votos entre os dois candidatos, acaba gerando Acusações de fraude, né? acusações de fraude, etc. Bom, lá nos Estados Unidos, o Trump fez uma manifestação, participou de um comício lá do Partido Republicano e, e defendeu muito fortemente que os republicanos façam um ataque forte ao direito de voto, com o argumento de que estão destruindo a democracia americana. Isso aqui é engraçado. Quer dizer, a democracia para ele é democracia WASP, né? Dos brancos, ricos e o resto não pode votar, né? E de fato está havendo um grande movimento de retirada de direito de retirada de direito de voto de minorias em vários estados republicanos, né? A questão está judicializada, a Suprema Corte deve se manifestar a respeito, e é complicado, porque a Suprema Corte hoje tem uma maioria conservadora. Mas é uma maioria conservadora, inclusive gente nomeada pelo Trump, mas que tem uma interpretação mais democrática, com exceção de um deles, mais democrática da Constituição. Quer dizer, não, não, não usa a literalidade da Constituição para tirar direito de ninguém, né? No México, o López Obrador perdeu a maioria absoluta que ele tinha, né? E, mas ainda reteve maioria suficiente para manter o controle do Congresso. Mas, de qualquer forma, ficou mais fraco. Ficou mais fraco, e isso tem a ver com, evidentemente, o desempenho dele na pandemia, né? O fato é que, nos Estados Unidos, a luta hoje é uma luta ainda pela democracia, apesar da derrota do Trump. Eu acho que isso é uma lição que a gente tem que levar em consideração. Na semana passada, ou retrasada, o Biden atribuiu à Kamala Harris uma série de atribuições importantes, de missões importantes para lidar com as questões mais controvertidas e mais divisivas que tem na sociedade americana hoje. A, é, a questão do direito de voto, que vai ter que ser decidida no Senado, no Congresso, né, e a maioria no Senado é de um voto só, com a possibilidade do filibuster, que é a pedir que aí aumenta o quórum necessário para aprovar para 60%, que aí já tira a maioria dos democratas, né? Então, ela vai ter que articular ali politicamente
uma maioria a favor do direito de voto, né? E também a questão dos imigrantes. A Kamala Harris vai tá com a atribuição de tentar criar uma solução e fez um movimento relativamente interessante, que foi visitar os países da América Central, de onde estão vindo a maior parte dos imigrantes, para tentar ver com os governos locais o que os Estados Unidos podem fazer para ajudar para enfrentar o problema lá, né? Quer dizer, para evitar a fuga, Evitar a saída, né? a saída. Isso deve implicar em investimentos assim bastante vultosos na economia dos países que quiserem cooperar. Tem alguns que não é migração, é refugiado, né? Os caras estão fugindo de regimes ditatoriais, né, que perseguem, etc. Aí é diferente. Aliás, essa é uma questão que o mundo ainda não conseguiu resolver adequadamente, que é a distinção que preciso ser feita entre imigrantes e refugiados. Imigrante é a pessoa que sai do seu país voluntariamente para tentar a vida num outro país, né? E refugiado é a pessoa que sai forçosamente, porque está sendo perseguida, ameaçada de morte, né? Então, essa diferença é fundamental, porque são políticas completamente diferentes. Você não pode negar asilo a refugiado, mas você pode dar um asilo é, por tempo, né, condicionado à normalização da situação no país de origem. Agora, para os imigrantes, como é voluntário, você pode ter uma política diferenciada, né? Quer dizer, estabelecer critérios. De fato, você não pode achar, mesmo democraticamente, que nessa altura do campeonato, porque eu acho que no futuro a situação vai ser diferente, porque a globalização está, de fato, tirando importância do Estado Nacional, né? Ela está ficando ou questões globais ou questões locais. Quer dizer, o Estado Nacional está perdendo um pouco de sentido. Mas e a questão democrática ela é fundamental porque, na verdade, quer dizer, se você aceita o imigrante, se você permite que ele venha, né, e se instale no seu país, ele tem que ter os mesmos direitos dos outros cidadãos. Quer dizer, você não pode dizer, não, vem cá, imigrante não vota, asiático não vota, né, por essa ou aquela razão, criar dificuldades seguidas de inscrição eleitoral para evitar que as pessoas que fazem parte dos grupos das minorias votem. E o problema é o seguinte, é que, na verdade, a gente fala de minoria, mas, no fundo, se você pensar negros e todos os imigrantes asiáticos, latinos, você vai ver que hoje está quase praticamente chegando à maioria, né? Quer dizer, a população branca não cresce por causa da queda da natalidade, etc. A população negra também, viu? Ela já está com um perfil demográfico parecido com a da branca. A população cresce pequeno, pouco. Quem cresce é a população asiática, a população latina, né? E aí é um problema mesmo. Quer dizer, você tem que aceitar que o país é um país multicultural, que é a posição dos democratas, né? Dos democratas progressistas. É um país multiétnico, multicultural e tem que aceitar isso. Não é mais um país WASP. É contra isso que o Trump e os republicanos da ultradireita estão lutando. Contra a expansão dos direitos políticos, né, quer dizer, da cidadania, que de fato acaba tirando deles a hegemonia que eles tinham, né? E eu acho que o que acendeu a luz vermelha para eles foi a vitória dos dois democratas na Geórgia, que é um estado claramente republicano até então, que tem uma maioria negra com alguma influência latina na capital, né, em Atlanta, e que com a estratégia digital mais avançada, não é, da esquerda mais progressista, elegeu um negro para o Senado quer dizer, dois democratas, né, que aliás é o que deu a maioria para o Partido Democrata. Então é uma luta, de fato, pelo direito de cidadania. É uma luta pelo fundamento da democracia, né? Que é como é que você define o povo,
Democracia é o governo do povo, por representação, porque é uma democracia representativa, né? Mas a quem, a quem você dá o direito de cidadania e, portanto, de ser representado inclusive de votar e ser votado, né? É, é o que define o povo. Então, na verdade, é uma luta pela definição do povo. Os republicanos querem uma definição restrita, elitista, racista do povo. E os democratas querem uma definição multiétnica, multicultural, multirracial do povo, né? Ah. A pergunta é a seguinte: como eles estão fazendo isso? Como Trump está executando esse plano? Eles estão fazendo isso exatamente assim, quer dizer, você vai nos estados e modifica a lei de alistamento eleitoral, né? Quer dizer, e aí você faz exigências que brecam por exemplo, você exige um determinado tipo de identidade que só os americanos naturais têm, tá certo? Ou você, enfim, em cada estado eles têm feito uma estratégia de criar regras que são restritivas ao acesso ao direito ao voto, né? E isso fere uma série de princípios constitucionais, tais como vem sendo interpretados. A Constituição americana ela implica em interpretação, por isso é que os setores mais reacionários, mais conservadores do constitucionalismo americano são aqueles que defendem a literalidade, ou seja, tem que aplicar o artigo constitucional ao pé da letra, exatamente como ele Foi foi escrito. escrito. Foi escrito. E acontece o seguinte, ele foi escrito de uma forma vaga, tá certo? E há Genérica. quantos anos? Porque essa não, mas mesmo assim, quer dizer, entendeu? Quer dizer, é uma Constituição genérica, é uma Constituição que estabelece princípios gerais. As coisas todas específicas estão codificadas no Federal Code, que é a legislação federal, ou são atribuições dos estados e municípios, quer dizer, a Constituição é muito enxuta. Então, ela é uma Constituição de princípios gerais. Ora, uma Constituição de princípios gerais, por definição, não pode ser aplicada literalmente, né? Quer dizer, você tem que interpretar, né? Mas não é uma batalha pela interpretação. Esse grupo mais reacionário defende uma literalidade que é impossível, que é dogmática, né? Quer dizer, na verdade, o sujeito não faz uma leitura literal. O que ele faz é dizer o que os Founding Fathers quiseram dizer, né? Ipsis literis. E Mas eles isso, na já verdade, conseguiram fazer em algum estado isso? vários estados já Sério? aprovaram. Vários a Flórida já aprovou, a Geórgia está em vias de aprovação. Vários estados, os estados de controle republicano, todos eles estão fazendo esse movimento. E isso aí é muito complicado. Sério, né? Porque Vai exigir uma batalha para constitucionalizar o tema e trazer o tema para uma interpretação da Suprema Corte sobre o direito de voto. E eu sou um pouco cético nesse momento. Eu acho que isso é uma questão que vai voltar depois no futuro, mas nesse momento eu acho que o que vai acontecer é que a Suprema Corte vai dar uma interpretação que nem é tão radical quanto os republicanos estão dando nos estados, mas nem tão ampla quanto os democratas querem, sabe? Quer dizer, vai haver algum poder de restrição para os estados. E isso aí pode complicar muito. Por isso. No fundo, o que está acontecendo é o seguinte: perderam a eleição e estão querendo mudar as regras para poder não perder mais. Entendeu? E ou isso não perderam, pelo menos nos campos que eles têm é, controle. isso é profundamente antidemocrático. Isso é profundamente Mas isso vai antidemocrático. criar convulsão social no médio prazo fácil nesses lugares, dado o fato de que as minorias não são minorias mais, né? Isso eu não sei, mas convulsão social eu acho que nem tanto, porque ela nasce de outras coisas. Mas eu acho que sim, certamente o crescimento dessa população que vai ficar sem direito a voto, pode ficar sem direito a voto,
é de fato um problema de estabilidade local importante. E, e isso pode levar, inclusive, a pressões sobre as cortes locais, né, as Supremas Cortes locais, para barrar esse tipo de legislação. Mas é um jogo que está em aberto, por isso que eu falei que a luta pela democracia nos Estados Unidos continua. Vamos ao livro, né? Beleza. Já estamos Vamos só próximo dizer o seguinte, gente, agora, a partir dessa edição, da edição passada, e as próximas, os nossos programas vão estar também no YouTube, tá? Então, no meu YouTube, por enquanto, se o Sérgio quiser fazer o dele, coloca lá, que é Afonso Borges. E eu, Sérgio, a novidade é a seguinte, eu acabei de conversar com meus técnicos, acho Ah, que dá para a gente fazer ao vivo, tá? legal. Muito bom. Alberto Mussa, A Streaming, né? Origem da Alberto, a Espécie. origem da espécie. O O roubo do Roubo do fogo Fogo, e a noção de humanidade. Olha, maravilhoso, viva Mussa. é um ensaio literário do Beto Mussa, que é uma pessoa, é um grande escritor, para início de conversa, um grande ficcionalista, mas ele também é muito culto, né? Ele é um erudito. Ele conhece muito é, a arqueologia, ele se debruça seriamente sobre os assuntos. E nesse caso particular, ele faz uma análise de todos os mitos, em todas as culturas, sobre a origem do fogo. E a origem do fogo, de fato, ele tem toda a razão, ela põe em questão a questão da humanidade, porque é, nós não seríamos quem somos se não fosse o fogo, né? Isso mexeu com a nossa, isso permitiu que nós nos urbanizássemos, isso permitiu que nós tivéssemos nutrição mais diferente, né, diferenciada. Então, de fato, quer dizer, os mitos, eles em geral contrapõem o mundo não humano com o mundo humano, seja o não humano do ponto de vista animal, né, dos seres da floresta, ou da natureza em geral, ou o não humano no sentido do extra-humano, né? Dos deuses, das forças supernaturais. Então, é extraordinário, muito bem escrito, muito interessante, tem assim um certo clima de Borges, sabe? Ao mesmo tempo que também tem uma certa influência muito clara, para mim, pelo menos, do Levi-Strauss. É um super ensaio literário que eu recomendo muito. Maravilha, Sérgio. Muito obrigado, então. Só uma última pergunta, que não tem nada Ah, a ver, mas dentro do contexto. Quando você falou do Supremo Tribunal nos Estados Unidos, você acha que a saída do Marco Aurélio Magno vai desequilibrar muito a composição do STF aqui no Brasil? olha, muda um pouco a dinâmica lá, né? O Marco Aurélio, de qualquer forma, ele faz menos diferença do que o Celso de Mello. Porque o Celso de Mello tinha, né? Ele era um influenciador do tribunal, etc. E agora está no lugar dele um ministro menor, sem muita, sem brilhantismo, né? Bem mediocrizão mesmo. Agora, o Marco Aurélio Mello, ele foi um bom ministro, mas ele é um ministro minoritário. Ele tinha como característica dele ficar sempre vencido, né? Ele adotava posições assim muito extremadas, muito É, diferenciadas do consenso do boa tribunal. análise, Então, boa nesse análise. sentido, ele não desequilibra muito, tanto quanto a substituição do Celso de Mello. Entendi. Valeu, Sérgio. Tchau, até Então, amanhã. até amanhã. Um abraço para você. Obrigado, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.